Olá meninas, bem-vindas ao Mami à Beça, esse espaço reservado para falarmos sobre maternidade, amamentação de uma forma simples, prática e muito prazerosa. Meu nome é Renata Bessa e o tema de hoje serão dicas para iniciar a introdução alimentar do seu bebê. Mas então, quando é que deve ser iniciada a introdução alimentar do bebê? Normalmente aos 6 meses de idade. Porque até então, até os 6 meses de idade, é recomendado que esse bebezinho se alimente exclusivamente de leite materno. Então, que não precisa nem de água, nem de chá, nem de nada. Após os 6 meses de vida, é introduzido outros alimentos, né? Então, qual que é a importância disso? É porque a alimentação dessa criança tem que começar a ser mais variada, né? Normalmente é a idade que começam a nascer os dentinhos e coisa e tal. E é recomendável que mesmo com a introdução alimentar, que a mãe, se possível, continue amamentando o seu bebê e leve essa amamentação para até 2 anos ou mais de vida do bebê. Muito bem. É comum, nesse inicinho, que algumas crianças estranhem alimentos novos, texturas novas e até rejeitem alguns alimentos. Mas calma, nós vamos conversar sobre tudo isso e vamos ver que para tudo tem um jeito da gente ir adaptando. É muito importante que a gente ofereça o alimento pelo menos de 8 a 10 vezes antes de considerar que esse bebezinho não gosta de determinada coisa. Isso é um dado do Ministério da Saúde que fala que você tem que oferecer e oferecer e oferecer, não no mesmo momento, mas em momentos diferentes, em consistências diferentes, até esse bebezinho ir aceitando esse alimento novo. Tá, mas muito bem, quais seriam os passos, né, para essa introdução alimentar dar certo, a gente ter um sucesso na hora que você está começando essa introdução alimentar? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente: o bebê só come quanto ele precisa. Então, é comum no comecinho ele não comer um volume tão grande assim. Um bebezinho de 6 meses, ele ainda tem um estômago relativamente pequeno, né? Ele ainda está em crescimento. Então, não adianta colocar uma quantidade grande de papinha, porque não é a quantidade que ele vai conseguir comer. E a outra coisa que a gente tem que levar tem que pensar também é o seguinte: tá, pode ser até que, por exemplo, criancinhas que às vezes comiam bem até ali 6, 7, 8, 10 meses comiam bem e de repente eles começam a comer um pouquinho menos ou reduzem bem a quantidade que está comendo. Também não precisa ficar preocupado, desde que a criança esteja ganhando peso, né? Normalmente a gente faz o acompanhamento com o pediatra vai medir, vai seguir parâmetros que já são conhecidos, mas isso daí a gente tem que entender o seguinte: normalmente no primeiro ano do bebê é o maior crescimento dele. Então, em média, depois do nascimento, tem criança que ganha, né, do nascimento até o final do primeiro ano, 6 quilos, por exemplo. Tem criança que ganha até mais. Então, é um crescimento muito acelerado. E depois que esse bebezinho chega num certo ponto, ele não precisa crescer tão aceleradamente, ele já consegue ter um crescimento um pouco mais suave. Então, é comum bebezinhos que comiam um volume maior de alimento, nesse momento, então darem uma diminuída. Isso é preocupante? Não, desde que o acompanhamento dele com o pediatra esteja tudo ok, não tem nenhum problema, tá? Essa redução de alimentação é absolutamente normal. Outra coisa que é muito importante que a gente observe: mãe e pai e todas as pessoas da família devem dar o exemplo. Para a gente fazer uma boa introdução alimentar e depois para manter essa criança interessada no alimento, é muito importante que as pessoas da casa compartilhem daquele hábito alimentar. Imagine você está lá oferecendo um brócolis para a criança, sendo que ninguém na casa suporta comer aquilo, entendeu? Que se colocar na frente, todo mundo come qualquer outra coisa menos aquele alimento. É claro que depois de um tempo essa criança vai perceber que tem uma coisa errada. Ou então, assim, por exemplo, imagine pais que comem muito errado, sabe? Comem fast food, comida com muito açúcar, com muita fritura, etc. e tal.
Então não adianta nessa casa você tentar introduzir um arrozinho integral, um peitinho de frango, uma saladinha para a criança, sabe? Ou qualquer outra coisa que seja diferente disso, se os hábitos alimentares da família não forem minimamente compatíveis com aquilo que você está apresentando para a criança. A criança vai perceber depois de um certo tempo que a comida do papai ou da mamãe ou de não sei quem pode ser mais atrativa, então não dá muito certo. Então é muito importante que, sabe, o primeiro contato que essa criança vai ter com o alimento é através das pessoas que estão dentro da casa, né? As pessoas que cuidam desse bebê e que de repente fazem refeições junto dele. Então, assim, é muito importante essa questão de dar o exemplo. Para as mulheres que estão grávidas, a gente recomenda que a dieta seja muito diversificada dentro de tudo que é permitido que essa gestante consuma. Por quê? Porque muitos estudos já mostraram que gestantes que têm uma alimentação muito diversificada têm uma probabilidade maior de ter um bebezinho que aceita muito mais sabores, porque alguns sabores passam, né, através do cordão umbilical, da placenta, etc e tal, e a criança tem uma possibilidade maior de aceitar esses sabores quando estiver na fase de introdução alimentar. Mas assim, não só as gestantes têm que tomar cuidado e se alimentar muito bem, nem só a gestante, mas não só a mãe, mas todo mundo da casa tem que se engajar e fazer realmente uma alimentação preferencialmente cada vez mais saudável, porque o exemplo, ele é o melhor professor para essa criança na hora que ela for começar a fazer a introdução alimentar dela. Uma outra coisa que vale muito a pena a gente prestar atenção é o seguinte: não force e não engane o bebê. De que forma? Por exemplo, não adianta insistir, forçar mesmo, enfiar às vezes a colheradinha na boca do bebê, ou então enganar no sentido de... Você já viu aquela história, né? Tipo, pegou a cebola, bateu, misturou, pegou a cenoura e escondeu na papinha, sabe? Não. É muito importante que a criança consiga ver o que ela está comendo, sabe? Que ela seja apresentada para todos os alimentos. E também não vai naquelas frases, né? Normalmente que são ditas até para crianças um pouco maiores. Não só na introdução, mas assim que a alimentação já está estabelecida, né? Aquelas frases tipo, ou come tudo ou não sai da mesa, só ganha sobremesa se raspar o prato, seu irmão está comendo tudo, por que você não? Entendeu? Todas essas frases são frases muito negativas e que, num segundo momento, trazem muito mais prejuízo para essa criança do que necessariamente benefício. Não vai fazer essa criança comer mais nem melhor, entendeu? E ele vai ter uma associação negativa com esse alimento, entende? Então, assim, é muito importante que a relação dessa criança com a alimentação seja uma relação muito feliz e seja uma relação prazerosa, entendeu? Então, assim, a gente não quer de forma nenhuma gerar um trauma que depois dificultaria ainda mais, né, a questão alimentar dessa criança, né? Então, assim, sempre que for dar o alimento, vai sem uma bagagem emocional, vai aquela sem expectativa, você simplesmente oferece, quer, não quer, não quer. Às vezes dá tempo, assim, a criança começou a comer, mas parou, quer brincar um pouquinho, tudo bem, depois continua a alimentação? Sim. Normalmente eu falo com as pessoas que a refeição de uma criança, principalmente a refeição principal, né, se você considera assim, almoço ou janta, é uma refeição que não dura menos do que 1 hora. Então, assim, diferentemente de adultos que sentam em 10, 15 minutos, são capazes de bater uma pratada, levantar e ir embora, a refeição com a criança é uma refeição mais tranquila, mais demorada, tem que dar tempo dela brincar, tem que dar tempo dela pensar. Então, assim, não adianta forçar, tentar alimentar rápido, não é uma boa. Então, separe pelo menos de 40 minutos a 1 hora para oferecer a refeição para essa criança. Tá bom? Isso é bem, bem importante. Outra dica que vale a pena, né, para você fazer uma boa introdução alimentar e seguir depois a alimentação, é não substituir a refeição por mamadeira. Gente, como essa questão de trocar a refeição por mamadeira é recorrente. Na maioria das vezes, o que acontece é o bebezinho, né, ou a criança se recusa a alimentar aquela refeição principal, almoço, janta,
E a pessoa que está cuidando, a mãe, ou o que quer que seja que estiver com a criança, fica com muita pena ou muito receio dessa criança ficar com fome e acaba ofertando a mamadeira como uma forma de não deixar essa criança com fome. Tudo bem, gente, a gente super entende que dá uma dor no coração mesmo, não é fácil, né? Uma criança que não se alimentou, como assim pulou uma refeição? Não é fácil. Mas a gente tem que entender o seguinte, a refeição, almoço, janta, ou até mesmo uma refeição de fruta, ela não é a mesma refeição que é o leite, entendeu? O leite é importantíssimo, tanto o leite materno, se for uma fórmula artificial, por exemplo. Mas a gente não está comparando coisas iguais, são coisas diferentes, que têm nutrientes diferentes, têm consistências diferentes, são coisas diferentes. Então, não basta achar que se você der um leite, uma mamadeira, ou um peito mesmo, que vai dar na mesma, que essa criança vai estar igualmente sendo nutrida ou igualmente tendo uma experiência sensorial. Não é. Então, é muito importante não trocar a refeição por mamadeira. A criança não quis comer? Tudo bem. Você guarda um pouquinho, daqui a pouco você oferece novamente, entendeu? Mas não troque imediatamente. Não quero comer agora, porque senão acaba que a criança entende como se fosse diferente, sabe? Porque para a percepção da criança é assim, tudo bem, se eu não quiser comer isso daqui, vai chegar uma mamadeira, vai ser uma delícia, eu já estou acostumado, uma mamadeira ou até um peito também, já estou acostumado, gosto, então não preciso me alimentar com isso, sabe? Então não é uma estratégia muito feliz, não vale muito a pena seguir por esse lado, né? Uma outra coisa também que é bastante comum na vida das pessoas hoje em dia, mas que atrapalha muito a questão da introdução alimentar, é a utilização de telas. Por favor, pais, não utilizem telas, televisão, tablet, celular, qualquer variação das telas, na hora da refeição dessa criança. É muito comum, os pais relatam que mas se não for assim a criança não come, porque às vezes a criança está vidrada ali naquela tela e ela fica simplesmente abre a boca assim, alguém vai lá e taca a comida. Mas essa criança não faz ideia do que ela está comendo, não tem ideia da quantidade que ela está comendo, ela não tem percepção de nada, ela não tem consciência dessa alimentação que ela está fazendo, entende? Então, assim, as telas, primeiro que assim, sempre que possível, evitar as telas. Eu sei que a vida é corrida, que muitas vezes a tela é um quebra-galho enquanto você está fazendo alguma coisa, né? A gente sabe como é que é isso, mas no momento da refeição é um momento que, sabe, que desde pequeno, desde a introdução alimentar, a tela não pode estar presente, entendeu? Porque senão aquilo cria um hábito, a criança só se alimenta se estiver com a tela e ela nunca vai ter consciência do que é que ela está comendo, né? A quantidade que ela está comendo, né? A consistência do que ela está comendo, entendeu? E isso depois vai gerar problemas muito sérios quando essa criança estiver um pouco maior. Então, desde pequeno, não utilize nenhum tipo de tela na hora da refeição. Combinado? Muito bem. Ofereça comida feita em casa. Por que oferecer a comida feita em casa é tão melhor? Vamos começar do começo. Tá, a gente compreende. A comida industrializada, né, que seja aquelas papinhas que já vêm prontas, né, petit suisse ou qualquer outra coisa, né, papinha de fruta, papinha de refeição, né, que já vem pronta, elas são muito atrativas para a criança. Eles usam aditivos, tem substâncias ali, foi feita na consistência que agrada as crianças. Ali não está ali por um acaso, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, aquela comida ali não é uma comida normal, não é o que essa criança vai comer quando ela for crescendo, entendeu? Então é muito importante que ela coma comida de verdade, sabe? Até porque a maioria das comidas industrializadas, a gente nem está falando só dessas de primeiro contato, né? Feita para bebês. Mas na hora que você começa a entrar em alimentos para criança, principalmente, você vai ver que a indústria alimentícia enche de açúcar, gordura, saborizante, corante, é uma loucura. Então, assim, é muito importante
que a criança aprenda a comer comida de verdade. Então, assim, o que é comida de verdade? Frutas, legumes, verduras, carnes, ovos, todas essas coisas que a gente consegue comprar, por exemplo, no verdurão, entendeu? Ou no açougue, etc e tal. É muito importante, porque as comidas industrializadas, gente, vamos voltar. A comida industrializada, ela tem muita gordura, muito sal, muito açúcar, muito corante, e aumenta muito a chance dessa criança desenvolver obesidade infantil. Gente, no Brasil, a obesidade infantil hoje é de 7%. 7% é muita coisa. Para ser criança, a criança que está em fase de crescimento, que tem metabolismo alto, que gasta muita energia, 7% das crianças têm obesidade infantil. E se você comparar isso com o mundo consegue ser ainda pior. No mundo, são 10% das crianças que já apresentam obesidade infantil. E muito disso tem a ver com a alimentação, né? Uma alimentação muito industrializada, né? Muito açúcar, igual essas coisas que eu estou falando. Vale a pena a gente lembrar também que não só a obesidade infantil é um problema. Primeiro que a obesidade infantil normalmente leva à obesidade na fase adulta. É comum crianças que são gordinhas, uma parte delas serem obesas na fase adulta. A outra coisa é que não só a obesidade, mas normalmente junto com a obesidade vem hipertensão, diabetes e um monte de outras doenças crônicas que vão desenvolver justamente por essa alimentação desregrada, que não é legal, que não é nada saudável. Então, assim, vamos fugir da fritura, do salgadinho, do refrigerante. Gente, refrigerante, tudo isso é muito cheio de açúcar, de sódio, de gordura. Não dá certo. Então, assim, como fazer as refeições em casa? Como que a gente pode estimular desde sempre, viu, gente? Desde sempre a criancinha. A primeira coisa mas isso daí não só para os bebês, mas também para criancinhas um pouco maiores. Leve sempre na feira. Gente, a minha filha, a gente ia junto fazer feira, sempre ficávamos juntas. Então, a gente ia no final de semana, principalmente, porque o papai podia ir junto, mas nós íamos sempre juntos à feira. Então, assim, podia pegar, podia olhar, me via escolhendo desde sempre. Então, assim, essa familiaridade, assim, com os produtos in natura é muito válida. É muito válida. Então, assim, vale a pena levar na feira, vale a pena deixar a criança pegar os alimentos, principalmente, por exemplo, chegou em casa, higienizou, deixa a criança pegar, quer pegar uma cenoura e chupar uma cenoura. Ah, mas ela tá crua, não tem problema, gente. Vai lá, descasca a cenoura, deixa a criança brincar, sabe? Ou qualquer outra coisa, assim, quer provar? Deixa provar. É um espetáculo, as crianças são muito curiosas, elas adoram ver, entendeu? Vale a pena você estimular a criança a provar, entendeu? Tipo, eu me lembro de uma vez que a minha filha estava provando, eu não lembro se era uma cebolinha ou era um alho poró, a gente estava fazendo alguma refeição e ela queria tacar na boca. E aí, deixa, gente, deixa provar, tá higienizado, não tem nenhum problema, deixa provar, entendeu? Outra coisa, mostre também que existem diferentes cores e texturas. Então, assim, não é tudo só em formato de papa. Você pode mostrar um alimento cru, você pode mostrar um alimento cozido, você pode mostrar um alimento amassado, entendeu? Então, existem várias texturas ali e as várias cores. Então, assim, pode ser uma batata que é amarela, é um chuchu que é verde, entendeu? É uma cenoura que é laranja, é uma outra fruta, sabe? Mostrar tudo, todas as cores. Ah, mas minha criança não gosta de verde. Será que não gosta? Ou será que as pessoas acham que ela não vai gostar e não oferecem? Entendeu? Então, existe muito disso também. Então, não existe tipo, minha criança não vai querer uma papinha com cebola. Quem disse que não vai querer? Às vezes quer, entendeu? Então, assim, a gente tem que, nós adultos, temos que ter muita consciência de que normalmente a criança está mais aberta a conhecer, a explorar do que a gente imagina.
Então, assim, para crianças um pouco maiores, você pode também chamar essa criança para preparação, entendeu? Por quê? Porque a criança, quando ela participa da preparação, ela se engaja muito mais com aquela refeição, a chance dela querer comer também é muito maior, né? Lá em casa a gente sempre fez as refeições, nossa filhotinha ficava no cadeirão, sentada no cantinho da cozinha, e ela acompanhava a gente fazendo as comidas. Então, assim, sempre foi uma coisa que foi muito participativa, e eu recomendo que as pessoas façam isso. Então, assim, a cozinha é um lugar que também faz parte, sabe, do ambiente da família, sabe? Claro que você não vai deixar perto de nada cortante, você não vai deixar a criança perto do fogão, por óbvio. Mas, por exemplo, se a sua criança já tem 6 meses, por exemplo, ela pode ficar no cadeirão e você pode levar ela para a cozinha, ela fica no cadeirão enquanto você cozinha. Olha que experiência interessante. Você vai fazer alguma coisa, você pode dar um pedacinho de alguma coisa para ela chupar? Pode, por que não? Para ela amassar, aquele gente vai passar no rosto, no corpo. Então, assim, tranquilo, não tem problema. Então, vale muito, muito a experiência. Outra dica: quanto mais variada for a dieta que você for colocar para essa criança, melhor. É muito importante que na refeição da criança tenha várias cores, sabe? Que não seja aquela refeição tipo só batata, só arroz, sabe? Porque muitas crianças gostam muito do tom amarelado, né? Os amarelos e brancos, assim, eles têm uma tendência a gostar mais. Mas é muito importante que seja muito colorido e que tenha todas as... Como é que eu vou falar? Um equilíbrio de nutrientes, que tenha várias legumes, verduras, carnes, sabe? Que tenha uma alimentação muito rica ali. Que você pense, às vezes, no cardápio para poder colocar todas as cores ali para aquela criança. Então, assim, tá. Normalmente, a maioria das pessoas opta em iniciar a introdução alimentar dessa criança com alguma coisa adocicada. Que tipo de coisa adocicada? Ah, uma papinha de fruta. É o mais comum. É o mais comum. A fruta pode ser a que você preferir, né? Mas, assim, depois de um tempo, normalmente então, a introdução alimentar é feita por volta dos 6 meses, mas com 7 meses, mais ou menos, você já pode fazer a introdução da refeição principal, que seria o almoço, e depois você vai também colocar a segunda refeição principal, para o jantar. Muito bem. Normalmente, com 8 meses de idade, a sua criança já vai estar consumindo 2 refeições de papinhas de fruta, por exemplo, né? E 2 papas salgadas, né? Que seriam tipo almoço e jantar. Além do leite materno que você vai permanecer, né? A rotina das pessoas normalmente fica como? Acorda, leite materno, fórmula artificial, depois uma fruta, depois almoço, depois leite novamente, materno ou fórmula artificial, depois uma fruta, depois jantar e por último leite novamente. Essa normalmente é o padrão de rotina da maioria das famílias. Claro, tem nenéns que acordam mais à noite, precisam mamar mais, mas esse daí é o padrão. O que eu devo oferecer ao meu bebê? Bom, então tem que ser a maior variedade possível, né? Então você vai tentar dar diferentes sabores, diferentes texturas, diferentes cores. Ah, mas não é só as coisas adocicadas? Não. Depois de um tempo, você vai ver que, por exemplo, as crianças curtem às vezes provar sabores totalmente diferentes. O azedinho faz sucesso. A minha filha, por exemplo, adora ainda até hoje, mexerica, é apaixonada com mexerica. E é azedinho. Mexerica ou tangerina, né? Dependendo de onde você esteja. Então, e dá muito certo. Então, assim, sabores doce, salgado, azedo, até amargo, sabe? As crianças têm muita curiosidade em ver o novo, né? Então vale a pena você sempre mostrar todos os sabores. E sempre aquele lance do deixar a criança explorar. Tacar na boca, cheirar, pegar, apertar, é muito importante. Tá, mas então assim, qual alimento iniciar?
Não existe uma regra, né, gente? Então, assim, a maioria das pessoas opta em coisas um pouco puxadas para adocicado, mas, assim, os campeões de bilheteria seriam, tipo, a banana. A banana é uma ótima fruta para se iniciar a introdução alimentar. A pera também uma boa alternativa. Para iniciar a questão do almoço, né? A mandioquinha e a abóbora são, assim, as preferidas na introdução alimentar dos bebês, né? Mas lembrando que depois a gente vai colocar todos os sabores, doce, amargo, salgado, azedo, todos, né? Então, assim, lembrando que cada refeição, ela tem que ter pelo menos 5 cores, né? Ela tem que ter um mix de legumes, tubérculos, raízes, leguminosas, folhas, carnes, ovos, frutas e também cereais. Então, você pode começar por um grupo alimentar de cada vez. Depois você viu que deu certo, a criança aceitou, aí você vai variando os sabores dentro daquele grupo, por exemplo. É importante sempre fazer o negócio das cores, a variação de cores, variação das texturas, isso é bastante importante. Muita gente pergunta assim, mas como eu devo apresentar, como eu devo dar esse alimento para minha criança? Amassado? Em pedaços? Batido no liquidificador? Então, vamos explicar todas as teorias. Primeiro, existe uma teoria que está bastante na moda, que é a BLW. O conceito dela é deixar alguns alimentos em pedaços e a própria criança pega esses pedaços e coloca na boca. Então pode ser alimentos já cozidos, pode ser alimentos crus, aí vai depender, né, da consistência do alimento. Ele causa muita polêmica. Algumas pessoas alegam que ele é interessante porque ele dá mais autonomia para essa criança, e algumas pessoas já falam que tanto faz, porque na questão nutricional não tem grandes vantagens se você dá o alimento em pedaços em relação a outra forma de alimento, né? A maioria dos pediatras aconselha que você dê o alimento amassado mesmo, com garfo, né? Porque o formato de papinha seria o mais fácil, principalmente na hora da introdução alimentar. Algumas pessoas defendem que o ideal, então, seria um mix entre esses dois. Algumas coisas você pode dar amassada e algumas coisas seria interessante você dar, por exemplo, em pedaços e deixar essa criança explorar, morder, mastigar e ver como é que é, né? Na minha casa, eu fiz o BLW, fui muito feliz, adoro e recomendo. Então, assim, minha filha, desde pequenininha, com uns 7 meses, eu me lembro que ela já comia algumas coisas, laranja descascada, eu me lembro que eu tirava o carocinho e ela chupava a laranja e adorava. Mamão também, ela pegava em pedaços e ela comia. Algumas coisas de alimento também, cenoura cozida, algumas coisas ela gostava bastante de comer. Ela mesma pegar com as mãos e provar e fazer as texturas. Brócolis também, brócolis ela gostava de ficar lá dando umas chupadas no brócolis. Então, é uma coisa muito interessante, porque a criança tem essa autonomia de conseguir colocar na boca, provar, sentir. Eu achei bom, mas aí vai daquela ideia, né? Depende de cada família e depende da habilidade dessa criança, do interesse dessa criança em comer. Eu acho que essa teoria do meio termo entre o amassado e algumas coisas em pedaço, eu acho que pode ser uma teoria mais equilibrada mesmo. Mas muita atenção! Não dê nada batido no liquidificador, né? Nem peneirado, passado na peneira, sabe? Por quê? Porque ali fica muito só líquido, entendeu? E é muito importante que essa criança tenha vivência de consistência, sabe? Ela tem que conseguir sentir a textura diferente de um alimento para o outro, isso é muito importante, né? Ele precisa aprender a mastigar, nem que seja só com a gengiva, porque nesse começo ele não tem dente mesmo. Então, ele vai precisar, né, mastigar algumas coisas, né, forçar um pouquinho, até para ajudar a direcionar o crescimento dos dentes. Então, o que você pode dar? Por exemplo, você pode dar, igual eu falei, meia laranja, deixar a criança chupar, você pode dar até um pedaço de carne, deixar essa criança chupando. Então, assim, tudo isso daí você pode fazer com o seu bebê. É muito importante.
não bater no liquidificador. Então, não bater no liquidificador, não usar a peneira, né? Não peneirar nada. Tudo isso daí para estimular a mastigação. Combinado? Outra coisa muito importante, cozinhar alimento para o bebê com pouquíssimo sal ou sem sal. Então, assim, normalmente até 1 ano de idade, o recomendado é que a gente utilize outras formas de tempero. Como assim? Que outro tempero sem ser sal? Pô, você pode colocar cebola, você pode colocar salsinha, pode colocar cebolinha, pode colocar hortelã, você pode colocar alho. Quer dizer, muitas coisas você pode utilizar que não tem nada a ver com sal e que dão sabor à comida. Então, a comida não precisa ficar, né, aquela comida sem graça, mas é bastante importante que a criança não ingira excesso de sal, porque a nossa alimentação, nós adultos, a gente come muito mais sal do que a criança, por exemplo, pode ingerir. Então, nesse ponto, não siga o tempero que é gostoso para um adulto, entendeu? Tem que ser pouquinho ou não utilizar sal, tá? Lembrando que se você for utilizar sal, que o sal marinho e o sal do Himalaia, eles têm menos sódio, então eles são de alguma forma mais saudáveis, né? Outro ponto bastante importante, evite misturar todos os alimentos, sabe? Eu fico lembrando da minha mãe sempre mistura tudo, mas evite misturar todos os alimentos. Na hora que você for fazer a comida da criança, pode fazer montinhos, amassadinho de uma coisa, amassadinho de outra coisa, amassadinho de outra coisa, ou um pedaço de uma coisa, outra coisa, outra coisa. Por quê? Porque quando você mistura tudo, a criança não consegue identificar exatamente o que ela está comendo, ela não consegue sentir os sabores de cada coisa que cada coisa tem. Então é bastante importante não fazer aquele misturado, sabe aquela papinha de tudo com tudo? Então, principalmente na introdução alimentar. Depois, quando a alimentação já estiver mais estabelecida, está tranquilo. Mas nesse primeiro momento, não misturar tudo, ok? Aquela regra que todo mundo já sabe também, evitar os doces. Sim, nós sabemos, doce é uma delícia, brigadeiro, doce de leite, qualquer outra coisa, é muito gostoso. Mas a criança não precisa ser apresentada para isso agora, sabe? A vida já vai apresentar o sabor doce para ela e eles têm uma tendência muito grande a gostar do açucarado. Então, é bastante importante que a gente empurre para frente, a gente protele a introdução do sabor adocicado na vida da criança, né? Então, assim, no primeiro ano de idade, nada de doce. O ideal é que você consiga levar essa criança sem nada de doce até os 2 anos de idade. Mas fica aí o desafio, porque não é fácil. Sempre tem uma tiazinha, alguém da família que quer dar um doce para a criança. É uma loucura. Famílias que já vivenciaram isso vão concordar comigo. A gente tenta evitar, mas sempre acontece. Uma outra coisa bastante importante, o momento da refeição. O momento da refeição é muito importante que seja um clima bom, sabe? De preferência, assim, um lugar mais tranquilo para você conseguir alimentar a sua criança. Você vai ter ali com ela uma conversa, uma conexão. Oi, filho, oi, filha, vamos comer. Hoje a gente vai comer isso, isso e isso, sabe? É bastante importante que seja o momento das pessoas estarem ali vivenciando aquela refeição, sabe? Então, assim, é bom que a criança goste de estar na presença desses pais, ou de quem quer que esteja alimentando ele, mas assim, tem que ser um momento de harmonia, de paz, de tranquilidade, para dar tudo certo, né? Então, lembrando aquela história, TV, qualquer tela, né? Tablet, afins, não é momento, a refeição não é o momento de utilizar nenhum tipo de tela, nenhum tipo de distração, na verdade, né? Para a criança realmente prestar atenção e viver aquela refeição. Local da refeição. É bastante importante que essa criança consiga comer, por exemplo, junto com a família. Sentaram-se todos à mesa para poder almoçar, é importante que essa criança almoce junto com essa família, sabe? Sempre que possível. A gente sabe que às vezes a rotina das pessoas é puxada, os horários são complexos, mas assim, sempre que possível, faça uma refeição todos sentados à mesa. Vale a pena colocar o cadeirão ou qualquer cadeira de adaptação
para a criança também fazer parte desse núcleo familiar que come à mesa juntos, né? E o cadeirão ele tem a vantagem, ele tem a desvantagem de ocupar bastante espaço em casa, eu sei, o meu ocupa bastante espaço, mas em compensação ele tem a vantagem de deixar a criança numa altura interessante, ela tem uma boa visão, sabe, de todo mundo à mesa, etc e tal, e a criança gosta muito de participar desses momentos coletivos. Então é bastante importante. Outra coisa que as pessoas ficam muito encucadas e que vale a pena a gente reforçar é o seguinte: não aceite a rejeição do alimento logo de cara. A criança não quis comer. Você ofereceu alguma coisa para ela e ela não quis comer. Isso quer dizer que essa criança não gosta, não vá comer esse negócio? Não. Só quer dizer que naquele momento aquela criança não quis comer. Então, a gente fala com as pessoas o seguinte: apresente novamente esse alimento para essa criança. Apresente de uma outra forma. Se você mostrou de forma de papinha, mostre ele in natura, ou só cozido, ou ralado, sabe? Dependendo da comida. Existem muitas formas de você apresentar a mesma comida. Não precisa ser no mesmo dia, não. Você pode esperar alguns dias e reapresentar esse alimento para a criança. Então, assim, o Ministério da Saúde diz que a gente tem que apresentar de 8 a 10 vezes o mesmo alimento para a criança, antes de considerar que essa criança não gosta de determinado alimento. Então, é bastante importante que você insista nesse alimento, não desista. Não é porque você ofereceu brócolis e a criança achou a textura estranha que ele não gosta de brócolis, entendeu? Tem que ser insistido, vale muito a pena. Só lembrando, para não insistir no mesmo momento, você não vai forçar a criança a comer naquele momento. Você vai guardar, vai deixar para oferecer um outro dia, num outro momento, entendeu? De uma outra forma esse mesmo alimento, tá bom? Então, conclusão, não se preocupe se essa criança não comer logo da primeira vez que você oferecer alguma coisa. Tem que entender o seguinte: aquilo é uma coisa muito nova para ela. Então, principalmente bebês, por exemplo, que mamavam no seio materno e que faziam um movimento meio de língua para fora, porque aquilo faz parte do movimento de mamada, é provável, possível, que você coloque algum alimento na boca desse bebê e ele faça o mesmo movimento lingual e meio que cuspa o alimento. Isso não quer dizer que a criança não está gostando, que não vai querer comer. Ele simplesmente está aprendendo a engolir de uma forma diferente, porque agora é uma coisa que não é mama, né? Então, assim, agora é um alimento. Então, assim, tudo bem, tenha tranquilidade, continue insistindo, é assim mesmo, uma hora ele vai comer, sabe? E depois ele vai passar a comer de tudo, você vai ver que aos poucos você vai apresentando e aquele leque de alternativas de coisas que a criança gosta de comer vai ficando cada vez maior. É muito interessante, né? Essa introdução alimentar, ela é um momento para você compartilhar uma experiência com o seu bebê, uma experiência de comida, sabe? De prazer, de coisas gostosas, sabe? Então, se todo mundo à mesa, é uma coisa muito legal. E depois também tudo vai se encaixando, tudo vai dando certo. Você vai ver, pode confiar em você que a sua introdução alimentar vai dar super certo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo.